Tá na hora de um pouco de terror japonês. Ainda por cima, dizem que esses são os tipos de terror que mais dão medo. Pela primeira vez eu vou estar vendo a história de Junji Ito. Mas antes eu fiz uma comic sobre uma capivarinha. Contando com um capítulo extra, são só 10 capítulos. É rapidinho de se ver. Se te interessa, o link vai estar na descrição. Mas agora, sem mais delongas, fica bem confortável aí e deixa que eu te conto. Ok, eu separei algumas histórias aleatórias do Junji Ito, então eu vou dar uma resumidinha nas histórias e tals. Senhoras e senhores, esse é o Circo dos Horrores. Primeira história, a morada de um desertor. Começando esse conto com 3 irmãos, o mais velhos, e suas 2 irmãs, mais novas, com um prato de comida estranho em cima da mesa. Esse prato era para Furukawa, um desertor do exército japonês, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Todos os dias, à noite, Furukawa saía de seu esconderijo, no segundo andar do armazém da casa, para ir comer com seu melhor amigo, que havia lhe oferecido abrigo. Depois de jantar, Furukawa volta ao armazém, onde sempre passa o dia inteiro se escondendo. Naquela noite um guarda apareceu e diz gritando junto de Shigeko, uma das irmãs de Adera, o irmão mais velho, que ele está procurando o desertor Furukawa, em alto e bom som, como se quisessem que Furukawa escutasse lá do armazém, berrando alto, e que é revelado em uma conversa dos irmãos com o guarda que eles estavam mantendo Furukawa cativo, de propósito, porque a guerra já acabou faz 8 anos. Eles estão fazendo isso por uma certa coisa, entre aspas, que Furukawa fez para a família deles. Os irmãos parecem até se divertir torturando Furukawa nessa encenação diabólica. Mas a irmã mais nova, Kikuo, não parece gostar de fazer isso. No entanto, ela não faz nada para ajudar Furukawa a ser livre de seus irmãos. Shigeko, a irmã que tem sentimentos distorcidos por Furukawa, que prefere ter ele perto e deixá-lo infeliz do que dar o doce sabor da liberdade e o perder. E o irmão mais velho, Adera, que deveria ser o melhor amigo de Furukawa, mas ele o odeia por ele ter deserdado o exército e por ele se envolver com uma de suas irmãs 9 anos atrás. Não Kikuo ou Shigeko, mas uma terceira, que não está mais viva, Kimi. Os dois haviam se conhecido quando Furukawa foi buscar abrigo na casa de seu melhor amigo, Adera, onde ele lhe deu abrigo no armazém. Apesar de ser bem solitário no armazém, Kimi vinha entregar almoço a Furukawa e conversava um pouco. E assim, de pouco em pouco, ambos foram se apaixonando. Furukawa sentia uma constante angústia por ter que viver isolado em um local pequeno, mas Adera descobre a relação deles e repudia Furukawa e Kimi por Furukawa ser um desertor. E vem com uns papos mó nada a ver nacionalista e idiotas. Kimi enfrenta seu irmão, afinal, ele mesmo se machucou para não ser convocado ao exército. Adera esbofeteia sua irmã, que sai correndo, mas ela é morta por um avião inimigo. Furukawa fica traumatizado e se tranca no armazém, onde fica sem comer por alguns dias. Então, certo dia, Furukawa vai jantar de novo com Adera e suas irmãs e não comenta nada sobre a morte de Kimi, como se nada tivesse acontecido. E foi aí que Adera e suas irmãs começaram o teatrinho, como parte da vingança pela morte de sua irmã. Voltando para os 9 anos depois, Furukawa estava jantando de novo, e Adera acaba retomando o assunto da irmã morta dele com Furukawa. Ele fica mal e se tranca no armazém, e o Adera, em um surto de raiva,
vai ao armazém e quebra a tranca, e o que ele encontra lá é a ossada de Kurokawa. Ele havia se matado faz anos. Ele se matou um pouco depois da morte de Kimi, e com quem eles têm jantado todos esses anos era um fantasma. Plot twist! Depois disso, eles ficam borrados de medo, e no dia seguinte, com outros fantasmas para assombrar aqueles que o enganaram, Kurokawa retorna. E eu vou dizer, esses otários mereceram. Além de eles serem uns putas sádicos, eles ainda foram burros. Ficaram 9 anos sem checar o cara, e quando eles descobrem, jantaram com um fantasma, eles ainda permanecem na casa. Se fosse eu, iria pra outra cidade e deixava a casa pro fantasma mesmo. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Próxima história. O Pássaro Negro. Um jovem estava em uma montanha, observando pássaros, quando encontrou um homem caído. Logo então, ele chama por médicos, que o levam para um hospital. O homem se chamava Morikushi, e ele havia machucado as pernas em uma trilha, e ficou lá por um mês. Quando questionam como ele sobreviveu sem comida, ele esconde coisas. Diz que racionou o alimento. Morikushi então pede ao homem que o salvou para passar a noite no hospital com ele. Vendo preocupação na voz de Morikushi, o homem concorda. E na calada da noite, quando o homem estava sonolento, uma figura feminina aparece no quarto dando um beijo em Morikushi e dando um pedaço de carne podre através do beijo. E esse é o Pássaro Negro. Pássaro abusadinho do caramba, hein? Depois desse evento, Morikushi conta o que realmente aconteceu na floresta. Ele estava fazendo uma caminhada quando ele viu um pássaro com o rosto humano. Se assustou, caiu e machucou as pernas. O pássaro virou uma mulher e começou a o alimentar com carne crua e sangue, dia após dia, até o homem o achar. Lá na montanha, a mulher continuou a visitar Morikushi de noite, dando carne podre e até um molho para ele comer. O homem até foi à polícia prestar queixa, mas eles não fizeram muita coisa. A mulher parou de aparecer por um tempo, e um tempo depois, policiais apareceram para falar da carne e sangue que a mulher o alimentava. Era carne humana. Morikushi recebeu alta e voltou para sua cidade, agradecendo ao homem que o ajudou. Anos depois, o corpo de Morikushi foi encontrado no Monte Fuji, e a mulher estava arrancando pedaços do corpo. E exames depois descobriram que a carne que a mulher dava a Morikushi era a própria carne do Morikushi. E em um diário que foi encontrado com um relato de Morikushi de como ele teve seus pedaços e sangue arrancados ainda vivo. O pássaro viajava no tempo. Então o pássaro faz a mesma coisa que fez a Morikushi com outro cara e o ciclo se repete. Historinha interessante de viagem no tempo. Mas eu fiquei com uma dúvida. Se ela pegou cada pedaço das telhas, será que ela devorou o pau do cara também? Anda, pica. E principalmente, que pássarozinho sádico do caralho, né? O cara podia ter pelo menos pegado um bastão de beisebol pra tentar se defender, já que segundo André Young, 90% dos pássaros são muito bem abatíveis. Então era só dar paula na cabeça dela até a cabeça deixar de existir. Bate. É só bater. Ok, última história. Essa vai ser bem mais curta. Eu vou dar menos detalhe. Tomie. Tomie é uma garota, digamos, bonita? Não sei. Que deveria ser bonita, mas ela tem essa cara de pastel. E por algum motivo todo mundo acha ela bonito. Seja os alunos, alunas e até professores. Olha a coisa problemática aí. Inclusive ela tinha uma certa relação com um dos professores. E um certo dia, em uma viagem de campo, ela estava conversando com o professor meio que se descontrolou e a jogou de um barranco,
onde os outros acharam que ela morreu. E eles tiveram uma ideia brilhante, porque eles não queriam que o professor se ferrasse. Todo mundo vamos se envolver num assassinato. Mutilar o corpo dela em vários pedaços para esconder melhor. Que ideia ótima! E vale mencionar que enquanto eles estavam fazendo isso, ela ainda estava viva. Eles podiam ter simplesmente ligado para um hospital, mas mesmo viva, eles serraram ela e a nocautearam com uma pedra. E todo mundo pegou um pedaço dela para esconder. Só que aí que tá, dias depois ela apareceu na escola de novo, totalmente viva. E o resto eu vou deixar para vocês lerem. E por que eu vou fazer isso? Para que vocês tenham curiosidade e leiam um pouco mais sobre essa obra? Ou talvez eu só esteja com preguiça de editar mesmo? Mas enfim, é impressionante como praticamente todos os personagens humanos dessas histórias de Junji Ito, pelo menos que eu li até agora, são um completo lixo de pessoas. E também vale mencionar que várias das coisas que deveriam dizer assim, dar medo, não aconteceriam se eles fossem pessoas boas, ou pelo menos não fossem pau no cu. Pelo menos na primeira e nessa terceira história, eles provavelmente teriam sobrevivido muito fácil. Não teria acontecido nada demais se pelo menos eles fossem seres humanos decentes. Porque na primeira eles ficam 9 anos enganando um cara que teve sua namorada baleada e morta e o deixam na escuridão. E nesse aqui, um bando de adolescente burro prefere escolher um professor do que uma companheira de classe, porque eles não queriam que o professor fosse preso. E também a Tomie, todo mundo odiava ela. Não tinha exatamente um motivo. Ela era bem snob, mas também não era nada tão surreal. Os caras só deixaram se levar pela emoção e todo mundo participou de um crime hediondo. Ô gentezinha burra. Quando você é jovem, tudo faz sentido porque você é burro. E sinceramente, Junji Ito foi bem diferente do que eu esperava. Porque quando eu ouvia falar de Junji Ito, eu sempre ouvia que ele era o mestre do horror e coisas e tals. Então eu esperava que teria mais gore ou coisas mais polêmicas. Mas não, as histórias são até que bem interessantes, sem precisar usar tanto desses elementos. Então eu achei a experiência bem interessante. Mas acho que por hoje é isso só. Espero que você tenha um bom dia e tchau, tchau.